Muito bem, meus amigos, eu sou o Diego Ganoli, sejam todos bem-vindos. Bolsonaro nomear o próprio filho a embaixador nos Estados Unidos é nepotismo ou não é? Muito bem, temos ao fundo aí a tela do Instagram, siga! Muita coisa legal indo para o Instagram que não vem para o canal. Destaque para os grupos do WhatsApp, grupo do Facebook e grupo do Telegram. São esses códigos e também haverá link na descrição para você acessar os nossos grupos. É muito importante, tá? E tem a página do Facebook, facebook.com/Diego Ganoli. Tudo isso você encontra na descrição deste vídeo com os links para as redes sociais. Temos recebido algumas informações dos nossos inscritos que não estão sendo notificados para as novas postagens aqui do canal, e isto é normal em todos os canais que a gente acompanha. A reclamação é a mesma, os inscritos não recebem o conteúdo. Por isso, o nosso grupo do WhatsApp, Facebook e Telegram faz essa função muito bem feita. Assim que tem material novo neste canal, a informação vai para lá, tá bom? Pessoal, olha só. Bolsonaro se pronunciou mais uma vez sobre a repercussão que está dando, a possibilidade, a possível indicação de seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro, a ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Deixe agora o seu comentário. Isso configura nepotismo ou não? É legal? É ilegal? É moral? É imoral? A sua opinião é muito importante. Por quê? Bolsonaro fez um pronunciamento muito interessante e de imensa sabedoria. Utilizou de parábolas, sempre ele faz algumas alusões, algumas ilustrações em seus discursos, e é de uma extrema sabedoria. Só os grandes, mas os maiores, sabem da importância de descer do altar, descer do pedestal do seu discurso maravilhoso, pomposo, rebuscado, para descer a um nível em que haja um comprometimento com a recepção da mensagem. A pessoa que está ouvindo precisa receber a mensagem, e Bolsonaro faz isso com maestria quando usa lá, abre suas janelas no seu discurso, nas suas palestras, nas suas oratórias, enfim. Quando ele vai falar, ele sabe o que dizer para que a outra pessoa do outro lado entenda a mensagem. E como presidente da República, muitas coisas que ele queria muito dizer, ele não pode dizer, justamente em função do cargo que ocupa. É parte do discurso dele esta citação. Ele diz que vem do baixo clero, e tudo bem, sem problema quanto a isso, e que ele durante muitos e muitos anos, vocês sabem, acho que foram 28 anos, fez parte da Câmara dos Deputados, onde ele discursou, falou, lutou, né, demonstrou as suas opiniões e os seus viés, as suas ideologias, e exerceu o seu voto. Voto que representava os eleitores que colocaram Jair Bolsonaro lá como deputado. Então, ele disse uma coisa muito interessante que ele falou, que o Brasil precisa, olha que palavra de sabedoria, o Brasil precisa de uma quimioterapia. E o que é uma quimioterapia senão um processo muito avançado, rigoroso, um processo até agressivo, não no sentido de agressão física, mas até sim, no fato, a quimioterapia traz agressão ao corpo de quem está submetido ao tratamento. Ou seja, ele quis ilustrar que o Brasil precisa de medidas que podem gerar desgaste, incômodo, desconforto, pode gerar algum tipo de dor, né, e uma sensação ruim, mal-estar mesmo, uma reação adversa, porém extremamente benéfica e necessária, dado o quadro de doença em que o país se encontra. Doença qual? Doença moral, doença administrativa, doença financeira. O Brasil durante muitos anos esteve doente no seu caráter. O caráter político, o caráter público, o caráter da gestão, que gerou uma geração com problemas
semelhantes. Então, há uma necessidade de tratamento. No discurso de Bolsonaro, ele diz que o Brasil precisa de uma quimioterapia, precisa de um tratamento. E este trabalho vai levar o Brasil a ser o Brasil que nós queremos, um Brasil melhor e que possa entregar ao fim do seu mandato a quem suceder o trabalho um Brasil muito melhor do que o Brasil que temos hoje, o Brasil que hoje nós dispomos em mãos, quebrado, para que seja consertado. O caminho é doloroso, porém necessário. Bolsonaro disse também sobre a nomeação do filho Eduardo Bolsonaro ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos e disse que há todo um burburinho sendo lançado ultimamente aí, ventilado, principalmente na grande mídia e com um tom de extrema clareza e sabedoria, de que só quem sabe o que está dizendo tem. Ele disse que se a grande mídia está batendo, está contrária, se levantando com acusações, até fake news, contra esta medida ser adotada, é sinal de que estamos sim no caminho certo, tá bom? Ele acredita, como presidente da República, que não só ele, como também o ministro Jorge Oliveira disse que é o responsável por investigar, por avaliar, por analisar as decisões tomadas pelo presidente para que não incorram no descumprimento tanto da Constituição como da lei. Então ele tem uma função fundamental para verificar, ele está ali controlando as decisões, avaliando, analisando para que não haja a quebra da lei. Na avaliação do ministro seria isso aí completamente natural, aprovado, positivo, não configura nepotismo, já que o cargo de embaixador é um cargo político, portanto não configura nepotismo, tá bom? Ele também, o ministro Jorge Oliveira, secretário, ele é ministro da Secretaria-Geral da Presidência, ele também é o subchefe, né? Ele também responde pela subchefia de Assuntos Jurídicos, SAG, da Presidência da República, órgão que analisa a legalidade dos atos assinados pelo Presidente da República. Então, existe uma estrutura de governo planejada, arquitetada, intencional, pontual e objetiva para que as decisões do presidente sejam legais, porém sem abrir a guarda para o inimigo, né, meu povo? Minha gente, não vamos também ser inocentes ao ponto de pensar que apenas o filho do presidente é o mais qualificado, mas também não sejamos ingênuos de pensar que há, por uma questão de protocolo e por uma questão de politicamente correto para sair bonito na foto, a necessidade aí do presidente nomear alguém que não seja, né, da sua confiança, seja extremamente qualificado e competente, mas que não seja da confiança do presidente. Portanto, ninguém melhor do que alguém qualificado, competente, preparado, porém que seja alguém da extrema confiança do presidente. Não por uma questão familiar, não por uma questão pessoal, mas sim por uma questão de missão, uma visão ampla, com clareza do objetivo para o qual o presidente Jair Bolsonaro quer levar o nosso país a conquistar de nível de patamar que esta nação merece estar. Então, deixe o seu comentário. Acredito também que uma grande preocupação com a questão do Foro de São Paulo, onde o Eduardo Bolsonaro é o nome mais forte, mais qualificado para resolver a questão que extirpará de vez a ideologia socialista do Brasil. Portanto, as nações socialistas, né, sul-americanas, não só aqui o Brasil, mas os vizinhos, estão ali debruçados no Foro de São Paulo, aguardando a brecha para que o Brasil volte, porque o Brasil é e sempre foi a menina dos olhos do Foro de São Paulo. Porque não só através do governo de esquerda anterior, que levou o Brasil à situação de caos em que se encontra hoje, como também pelas maneiras como a gestão passada utilizavam o BNDES para financiar o Foro de São Paulo, países envolvidos, não só no Brasil, como também países na África, e sabe Deus para onde mais o dinheiro do BNDES pode ter sido levado. Por isso, a
caixa preta do BNDES trará à luz, para elucidar a questão para onde o dinheiro brasileiro foi na gestão passada do governo do PT. Então, o Foro de São Paulo é de extrema importância. O professor Olavo de Carvalho alerta sobre a importância de ter foco na questão do Foro de São Paulo, e a minha opinião particular passa por aí também, de primeiro resolvermos o problema em casa, aqui dentro de casa, com os vizinhos. Depois que a casa estiver arrumada com a vizinhança, alçar voos maiores, que não menos importantes, como o caso dos Estados Unidos da América, tá bom? Esta foi a sua atualização política. Deixe o seu like, o seu gostei e deixe o seu comentário. Verifique a sua inscrição nesse canal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Deus abençoe.